Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Jonas Butini e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro War Squad, Esquadrão de Guerra, podcast onde abordamos história militar, geopolítica e conflitos atuais. No último episódio, abordamos a guerra química, conflito que se faz uso de substâncias químicas para causar danos físicos, desde desconforto até a morte, seja com finalidade tática limitada ao campo de batalha como alvo ou com fins estratégicos visando as vias de suprimentos do inimigo. Caso não tenham ouvido ainda, acessem nosso canal. No episódio de hoje, teremos um tema igualmente de natureza não convencional, já que seus efeitos destrutivos não são decorrentes da força explosiva. Se trata da guerra cibernética, em inglês, Cybernetic Warfare. Sem mais delongas, bora para o tema. A guerra cibernética é definida como um ataque cibernético poderoso ou uma série de ataques que visam destruir a estrutura de um Estado-nação no ciberespaço, tendo o potencial de causar danos significativos na rede governamental e civil, interrompendo e enfraquecendo sistemas críticos, resultando na paralisação de sistemas de computadores e mortes como consequência. Normalmente, a guerra cibernética seria travada entre Estados-nações, um perpetrando ataques cibernéticos contra outro. Porém, com a complexidade dos cenários geopolíticos contemporâneos, os ataques podem ser realizados por organizações terroristas ou atores não estatais, que buscam promover o caos como objetivo, ou, até mesmo, se passar por outra nação hostil. Os computadores e as redes que os conectam são conhecidos como ciberespaço. Atualmente, os países dependem diariamente do ciberespaço para o funcionamento de quase todos os aspectos da sociedade moderna, se tornando mais dependentes a cada ano com o avanço da tecnologia. Desde infraestruturas críticas como repartições públicas, hospitais, escolas, etc., instituições financeiras como setores bancários, bolsas de valores, etc., modos de comércio e ferramentas para pagamento. Tudo que a sociedade moderna precisa para funcionar depende grandemente do ciberespaço. Por conta disso, a ameaça de uma guerra cibernética é seríssima, sendo um preocupante tema para a segurança nacional. Suas eventuais consequências são uma verdadeira preocupação para governos e militares em todo o globo. Os diversos ataques cibernéticos graves que já ocorreram, embora não tenham sido necessariamente uma definição estrita de guerra cibernética, em larga escala, poderiam servir como exemplo do que seria esperado em uma guerra cibernética. O conceito de guerra cibernética remonta ao início da internet, desde que tivemos a possibilidade de uma rede com a capacidade tão ampla, o pensamento de guerra cibernética está em jogo. A primeira rede de computadores foi construída em 1969, no auge da Guerra Fria, como meio robusto para transmitir dados militares sigilosos e para interligar os departamentos de pesquisa por todos os Estados Unidos da América. Era a ARPANET, sigla de Advanced Research Projects Agency Network, em português, Rede de Agências de Projetos de Pesquisa Avançada. Os objetivos dos militares americanos era criar uma rede de telecomunicações que não possuísse uma central e que não pudesse ser destruída completamente por nenhum ataque localizado. Uma consequência importante dessa escolha e dos desenvolvimentos posteriores é que a rede internet herdou esta propriedade. Na verdade, qualquer defeito de equipamentos da rede não apenas não interrompe o seu funcionamento, como adicionalmente nem chega a interromper sequer as comunicações entre processos em curso na hora do ataque, desde que permaneça em funcionamento alguma conexão física entre os dois processos. Isto resulta na robustez extraordinária da rede frente às demais formas de comunicações. O ciberespaço é composto por 3 camadas. A primeira é a camada física, incluindo hardware, cabos, satélites e demais equipamentos. Sem esta camada física, as demais camadas não podem funcionar. A segunda é a camada sintática, que inclui o software e fornece as instruções da operação do equipamento físico. A terceira é a camada semântica, e envolve a interação humana com as informações geradas pelos computadores e a forma como essa informação é percebida e interpretada pelo seu usuário.
Todas essas três camadas são vulneráveis a ataques pelo inimigo. Os ataques de guerra cibernética podem ser feitos contra a infraestrutura física do ciberespaço, usando armas de precisão e métodos de combate. Por exemplo, os computadores podem ser fisicamente destruídos, suas redes podem sofrer interferência ou serem destruídos, e os usuários humanos dessa infraestrutura física podem ser subornados, enganados ou mortos para obter acesso físico a uma rede ou computador. Esses ataques geralmente ocorrem durante conflitos convencionais. Os ataques contra a camada sintática podem ser feitos usando armas cibernéticas que destroem, interferem, corrompem, monitoram ou danificam o software que opera os sistemas de computadores. Essas armas incluem malware, software malicioso como vírus, trojan, spyware, worms, que podem ser introduzidos como código corrompido no software existente, fazendo com que um computador execute ações ou processos não intencionais por seu operador. Os ataques contra a camada semântica podem ser desempenhados através de engenharia social, manipulando as percepções e interpretações dos usuários humanos perante os dados gerados por computador para obter informações valiosas, como senhas, detalhes financeiros e informações governamentais confidenciais, por meio de fraudes. Por exemplo, uma das técnicas de engenharia social inclui o phishing, em que invasores enviam e-mails aparentemente inocentes ao usuário-alvo, convidando a divulgar informações protegidas para fins aparentemente legítimos. E baiting, em que um software infectado por malware é deixado em local público na esperança de que o usuário-alvo encontre e faça a sua instalação, comprometendo assim todo o sistema do computador. O Exército dos Estados Unidos da América possui o Comando Cibernético, que integra e conduz operações no ciberespaço, guerra eletromagnética e operações de informação, garantindo o domínio da decisão e a liberdade de ação para as forças amigas dentro e através do domínio cibernético e da dimensão da informação, negando o mesmo aos seus adversários, tendo como missão complexa operar e defender agressivamente a rede de informação do Departamento de Defesa americano, produzir feitos no ciberespaço, tanto defensivos quanto ofensivos, contra adversários globais, desenvolver e implementar rapidamente recursos cibernéticos para equipar sua força para a luta futura contra um adversário resiliente e adaptável. Seguem os 7 tipos de ataques da guerra cibernética. Espionagem. Refere-se ao monitoramento de outros países para roubar segredos. Na guerra cibernética, isso pode envolver o uso de ataques para comprometer sistemas de computadores confidenciais antes de exfiltrar as informações. Sabotagem. Governos hostis ou terroristas podem roubar informações, destruí-las ou aproveitar ameaças internas, como funcionários insatisfeitos ou descuidados, ou funcionários do governo com simpatia ao país atacante. Ataques de negação de serviço. Esses ataques impedem que usuários legítimos acessem o site, inundando com solicitações falsas e forçando o site a lidar com essas solicitações. Rede de energia elétrica. Atacar a rede elétrica permite que os invasores desativem sistemas críticos, interrompam a infraestrutura e potencialmente resultem em danos humanos. Ataques na rede elétrica também podem interromper as comunicações e inutilizar serviços como mensagens de textos e comunicações pela internet. Ataques de propaganda. Tenta controlar as mentes e pensamento das pessoas que vivem ou lutam por um país-alvo. A propaganda pode ser usada para expor verdades embaraçosas, espalhar mentiras para fazer as pessoas perderem a confiança em seu país ou ficar do lado dos seus inimigos. Perturbação econômica. A maioria dos sistemas econômicos modernos opera usando computadores. Os invasores podem visar redes de computadores de estabelecimentos econômicos, como mercados de ações, sistema de pagamentos e bancos, para roubar dinheiro ou impedir que as pessoas acessem os fundos de que precisam. Ataques surpresas. O objetivo é realizar um ataque maciço que o inimigo não está esperando, permitindo que o atacante enfraqueça suas defesas.
Isso pode ser feito para preparar o terreno para um ataque físico no contexto de guerra híbrida. E esse foi mais um episódio do War Squad, Esquadrão de Guerra. Espero que tenham gostado e caso conheçam exemplos de guerra cibernética, compartilhe conosco nos comentários. Agradeço pela companhia e espero todos vocês nas próximas edições. Um grande abraço.